Olá, façamos hoje a leitura do resumo do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. Esdras, autor. A tradição judaica atribui este livro a Esdras, um escriba e sacerdote, durante o exílio dos judeus na Babilônia. No entanto, ainda não há um consenso entre os estudiosos quanto a essa autoria. Em manuscritos mais antigos, Esdras e Neemias constituíram um único livro com características semelhantes quanto ao estilo e conteúdo. É possível que crônicas, Esdras, Neemias e Esté tenham sido editados pelo mesmo indivíduo, conhecido como cronista. A seção escrita em primeira pessoa pode ser atribuída a Esdras. Eu não vou ler as referências, são muitas. Mas não há como determinar se um único editor compilou o livro e inseriu nele os escritos de Esdras, ou se o próprio Esdras preparou todo o texto. As informações disponíveis não permitem mais do que conjecturas. Data. Os acontecimentos do livro ocorrem durante o reinado de Artaxerxes I, que vai de 465 a 424 a.C., e a estadia de Esdras em Judá. Assim, é mais provável que tenha sido compilado depois de 458 a.C. Pano de fundo. Contexto. A história começa em 538 a.C., durante o primeiro ano do governo de Ciro, rei da Pérsia, sobre a Babilônia. Os judeus de Jerusalém foram enviados para o exílio com 3 grandes deportações: 605 a.C., 598 a.C. e 586 a.C. Jerusalém e o templo haviam sido destruídos pela invasão de Nabucodonosor e seu exército babilônio, ao que líderes políticos, religiosos e intelectuais da comunidade judaica foram exilados. Mais tarde, Ciro subjugou os babilônios e o império passou para a mão dos persas. Crendo que a adoração a deuses estrangeiros era uma vantagem política, Ciro tolerava e até incentivava as práticas religiosas dos povos conquistados. Em 583 a.C., publicou um edito permitindo aos judeus retornar a Jerusalém para reconstruir a casa de seu Deus. A inscrição deste edito no cilindro de Ciro, encontrado no século XIX, é paralela ao texto bíblico e confirma o relato de Esdras do tratamento benevolente recebido pelos judeus sob o governo do rei Ciro. Um momentinho, por favor. Os judeus mais antigos, como Jeremias e Isaías, haviam profetizado tanto o exílio quanto o regresso dos remanescentes a Jerusalém. O povo de Judá acreditava na promessa de uma dinastia davídica eterna. No entanto, a destruição do reino de Judá levou muitos a duvidar dos profetas e até acreditar que os judeus haviam cometido algum pecado imperdoável. Portanto, não eram mais o povo escolhido por Deus. Antes do reinado de Ciro, havia pouca esperança entre os judeus no cativeiro. Propósito. Esdras, de 1 a 6, foi escrito para documentar o regresso a Jerusalém de um pequeno remanescente de judeus exilados na Babilônia, em respostas ao decreto do rei Ciro da Pérsia, autorizando a reconstrução do templo de Deus. Também visava preservar os detalhes da execução dessa tarefa e registrar a providência de Deus ao cuidar de seu povo e cumprir sua promessa. Diz aqui, de Esdras de 7 a 10, focaliza o ministério de ensino da palavra de Deus, realizado por Esdras. Como um líder inspirado, homem de fé
oração e devoção. Características literárias. O livro de Esdras é organizado de forma cronológica. Não é organizado de forma cronológica. Antes, o relato apresenta um resumo dos acontecimentos com o propósito de enfatizar certos temas. 2. O uso de listas, inventários, decretos e recordações ressalta o caráter histórico do texto. A repetição da lista dos exilados que regressaram é particularmente interessante. 3. Parte do livro consiste nas memórias de Esdras. 4. Os manuscritos mais antigos foram escritos em hebraico, mas com alguns trechos curtos em aramaico, a língua oficial da diplomacia persa. Temas. Dentre os temas de Esdras, podemos destacar 1. Yahvé é soberano e fiel ao seu conserto. Seus propósitos redentores não podem ser frustrados. 2. Como instrumento de Deus, Israel deve permanecer separado do mundo pagão. A transição de Israel de nação para a comunidade é apresentada como um processo concluído. E o terceiro tema, a lei mosaica escrita se torna o fundamento da fé e a marca do judeu. A esperança do povo de Deus é restaurada. Agora, esboço. Aqui no esboço, há a descrição de todos os capítulos e versículos, mas eu não vou ler, que são muitos. Então, esboço. O esboço está dividido aqui em 3 tópicos, certo? Cada um dos tópicos tem letras A, B e C, certo? E as letras A e B e C e D e E também, né? E F, às vezes tem também subitens. 1, 2, 3, por aí vai. Então, vamos ver. Primeiro tópico. 1. O regresso dos exilados a Jerusalém para reconstruir o templo. Aí tem 3 itens. A. O édito de Ciro. B. A provisão para os que regressam. C. A restauração do culto no templo. Item 2. A reconstrução do templo. Aí tem os subtópicos. A. Os alicerces. B. Interferência de adversários. C. Encorajamento oferecido por Ageu e Zacarias. D. A conclusão e dedicação do templo. E E. A celebração da Páscoa. Agora é o tópico 3. A lei mosaica volta a vigorar em Jerusalém. Item A. O regresso de Esdras a Jerusalém. B. A autorização do rei a Esdras. C. Os exilados que regressaram com Esdras. E D. Ministros e utensílios para o templo. Aí tem 3 subitens. Os levitas que servirão no templo. B. O jejum e a oração do povo. E 3. 1. Os levitas servirão no templo. 2. O jejum e a oração do povo. E 3. Uma oferta voluntária para o templo. Letra E. A jornada para Jerusalém. E letra F. As reformas de Esdras. Aí tem 5 subitens. O problema dos casamentos mistos com pagãos, a intercessão de Esdras pelo povo, a resposta do povo, o chamado ao arrependimento, o arrependimento do povo. Bem, então assim concluímos, né, um resumo do livro de Esdras e, consequentemente, a leitura por capítulos de todo o livro de Esdras, né? Só temos a agradecer ao Senhor e dizer muito obrigada, Senhor. Bem, sempre que nós cometemos algum pecado, eu, por exemplo, nos arrependemos, né? Ficamos entristecidos, pedimos perdão a Deus, mas também temos que pedir perdão àquelas pessoas que nós ferimos, né? Voluntariamente ou até involuntariamente. Então, fica essa mensagem aí. Aí nós vamos continuar a leitura da Bíblia por capítulos até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim o permitir.